Então nós vemos ao contrário do que prediz a Escritura, não é? Porque aqueles que têm o nome, né? E que professam o nome do nosso Salvador, eles passarão por tribulações aqui na terra, não é verdade? São até vituperados, aliás, né? Vituperado. Então, vituperado significa que você é mal visto, porque você sempre está seguindo o nome de Yahushua. É exatamente, você está sempre seguindo os exemplos que ele nos deu, você está sabendo se conformando com pouco, você está vivendo uma vida de esperança aqui na terra, esperando a vida eterna, sabendo que esta vida é passageira. Nós temos, né, também aqui, ó. Exatamente. O que ele fala também, né? O que ele fala, o Criador, e quer de nós, né? Ele diz assim, como ele está falando ali sobre aflições e tudo, né? Agora ele está falando o quê? O que ele quer, que nenhum de vós padeça, né? É como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Isso então, é isso aí que ele espera de cada um que é mesmo seguidor, não é? Que tem os seus exemplos aqui de uma criatura criada pelo Criador Supremo e que crê que veio um Salvador para nos resgatar dos nossos pecados. Fazendo, né, a vontade dele, porque então, é o que ele fala, né? É que a pessoa não deve padecer por ser homicidas, né? Por cometer homicídio, aliás, ladrão, né? E várias outras coisas malfeitor, né? Malfeitor, fazer coisas má. Mas se você padece por o nome dele, né? Ele diz, mas se vós padece como cristão, não se envergonhe. Então, se a pessoa padece aqui nesta terra como uma pessoa, uma criatura que segue o Messias, não deve se envergonhar, não. Porque antes, ele diz, antes glorifique a Deus nesta parte. Viu? Antes, a pessoa, ao invés de ficar se lastimando, ou muitas vezes frustrado, às vezes é frustrado porque não passa numa universidade, não fez um concurso público, né? Não é uma pessoa formada, não se envergonhe disso, não. Veja que o nosso próprio Salvador, quando veio aqui, ele não teve vida boa aqui, não, né? Ele padeceu por nós, e nós vemos cada um dos seus discípulos também padecendo muito, e não estavam preocupados, não. Eles estavam carregando a sua cruz, seguindo o Messias, e não como hoje nós vemos as pessoas achando que tem que levar uma vida de como se fosse uma pessoa só vitoriosa, né? Sei que vitória é até um nome errado, mas é isso que eles fazem. Falam nos seus templos, né? Que eles fizeram por mão de homem. Então nós vemos aí ao contrário de quem segue o Criador e o Salvador. Então nós vemos que não é bem por aí. Então a nossa salvação, ele já garantiu para cada um de nós. Não precisa nós ficarmos preocupados aqui, estressados, achando que tem que fazer algo para ele, não. Porque tudo ele já fez por cada um de nós. Verdade, ele fala aqui, né? Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha aí, ele falou que já é tempo que começa o julgamento, né? Então, se começa pela casa de Deus, não é? Para você ver que a casa de Deus somos nós somos o Rolial, a casa é a tenda do Espírito Santo, que é o Ruha, este ar que estamos respirando, que representa o nosso Criador. Então nós vemos que ele fala muito bem claro aí, deixa bem claro que se começa por nós, né, o julgamento, e o que será daqueles que não qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus?
Qual será o fim? Qual será o fim? Se nós só temos o quê? Qual é a nossa promessa aqui? Não é a vida eterna? A vida eterna. Então, somente isto. E quanto mais essas pessoas, muitas pessoas que não querem, né? Que não querem seguir o nosso Salvador. Não querem obedecer, né? Que nem obedecem Então ele fala, as boas novas. Da descrição das obedientes ao Evangelho de Deus. E ele ainda fala, e se o justo apenas se salva? Se o justo apenas se salva. Onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde? Então, onde aparecerá o ímpio e o pecador? O ímpio são as pessoas que não têm piedade dos outros aqui na terra. Não é as pessoas que muitos taxam que ímpio são aqueles que não vão para as igrejas, né? Que não aceitam esse suposto Jesus que está aí, de Jesus Cristo, um ídolo galáctico, né? E não vão para os seus templos, ali dar o dízimo direitinho. Se não estiverem fazendo isto, eles tratam a pessoa como se fosse ímpio. Aí nem pronunciam a paz do Senhor, né? Que eles dizem que é a paz de Baal, né? Aquela pronúncia errada, né? Então nós vemos que ímpio não são essas pessoas. Ímpio são pessoas que não têm piedade dos outros. Quem são os ímpios? Os ímpios são exatamente considerados esses cães gulosos de hoje, que tem um grupo, e se este grupo, a metade não se encaixarem com os outros, da mesma maneira, né, alienado, já entregando o que tem, né, e o que não tem, mas tem que arranjar para dar o tudo para esses cães gulosos. Então eles chamam essas pessoas de ímpias, porque não fizeram parte desse sistema religioso protestante. Aí eles dizem que são ímpios. Negativo. Essas pessoas não são ímpios. Ímpios são eles, esses cães gulosos. Por quê? Porque eles não têm piedade dessas pessoas que estão de fora. Engraçado, né? Também, e nem né? saem de dentro. Outro versículo também que ele diz assim, né? Portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Você acha que Deus, vou chamar Deus porque está escrito aí, né? Para você não ficar mais confundido do que você já está. Mas ele está bem claro aí, escrito na Escritura, que ele está falando que... Se, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, muito bem, encomendam-lhe as suas almas e ao fiel Criador. Os que padecem segundo a vontade de Deus. Você acha que Deus vai ter vontade com que nós padeça? Não, de maneira alguma. Mas sabe por que é isto? Porque a pessoa que está padecendo, segundo a vontade dele, são exatamente as pessoas que estão padecendo por causa das boas novas de Yahushua. São exatamente que é ao contrário deste mundo. Combatendo, né, os dogmas deste mundo. Exatamente. Não é uma pessoa, como eu falei anteriormente, que se encaixa com os parâmetros dessas sinagogas protestantes, não. Mas são pessoas que têm esse vínculo dentro dela própria, de amar o próximo. Essa é a recomendação que o Criador manda, né? Exatamente. Segundo a vontade de Deus, cada um encomenda-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Faz uma encomenda da sua alma, que é a sua vida, ao fiel Criador. Que nos criou. Quem né? é o fiel Criador que nos criou? O fiel Criador que nos criou, o mundo não conhece o seu nome. O seu nome é Yahu, né? Então ele nos criou e ele é fiel com tudo que ele nos prometeu, ele fez tudo para nós e nos prometeu a vida eterna. Cumprirá, né? E nós vemos hoje a diferença, que as pessoas, muitos hoje não estão, né, sendo fiel ao Criador, que fez a cada um, nos fez, né? É verdade. Mas sim, fiel ao homem, né? Exatamente. O que nós vemos hoje, tudo que o homem fala, para eles estão certos. Exato. Pensam até que tem que ter um representante, né? Claro. Deles aqui na terra, né? De Deus aqui na terra. Aí ficam pegando só um pouquinho de, como se fosse um crédito no celular, né? Vai lá, vou levar uma oferta boa aqui, né? Eles inventam muitas coisas, as pessoas dizem assim, você tem que trazer uma oferta para cá, o pastor que pede, né? O cão guloso pede.
Aí a pessoa diz assim, eu vou levar uma oferta boa para Deus, né? Aí eu vou ser abençoado. Olha, onde você viu isso na Escritura? Nunca. O nosso Criador nos pediu nada, né? Ele não precisa de nada. De graça recebeste, de graças dai. E hoje nós vemos muitos aí, ministros, que se dizem ser ministros, né, da palavra de Deus, que nós sabemos que não são, né, mas falsos profetas enganando, mentindo e pedindo de eles, por uma cura, por uma palavra de conforto, né? Exato. E pagar é bem recebido, mas se não pagar, não é. E nós vemos que não falta meio de comunicação para anunciar as coisas erradas, né? E todo mundo acredita, tem uma credibilidade tão grande esses cães gulosos na mão de todas as pessoas, né, da terra. Vendo seus defeitos, né, tantas falhas que eles fazem, né? Mesmo assim, acredito. Muitos, né, até brigam quando a pessoa vai falar alguma coisa que eles estão fazendo ao contrário das escrituras. Contrário, eles chegam a brigar com a pessoa, não falam mais. Exato. E quando fala para ele, para o seu pastor, a primeira coisa que ele diz é não falam mais com ele para ir, porque eles não são de Deus. Eu fiz parte de um, né? Ele falava que só pregava o evangelho, essa palavra pregar está até errado, ele só falava que só interessava pregar para pessoas que moravam perto da igreja, porque senão essas pessoas iam para a igreja como? O interesse deles, então, né? Tão grande não é nem salvar as almas e nem de anunciar o evangelho, porque nós vemos aqui que sempre, né, o Salvador falou na sua palavra que de pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Não fez acepção. E ele falou aí de mostrar as boas novas, e nós vemos que este povo estão sendo ao contrário, né? Eles estão pregando mesmo, que já vem de prego, e estão eles, ao invés de eles estão dizendo vinde para as sinagogas, né, deles, né? E ali eles fazem prender essas pessoas no aprisco de uma tal maneira, né? E de ensinar, né? Estão indo e trazendo para dentro das suas nações. Cada vez mais para enganar, não para ensinar. É verdade. Eles nem mostram, nem ensinam. Eles dizem, vão para a igreja que lá vocês vão ouvir. E aí então eles pregam aquelas 40 minutos, né? Aqueles 40 minutos, só o pastor fala e os irmãozinhos, coitados, não falam nada. Então, meu amigo, é isso aí. Valeu aí. Até a próxima.